Olá pessoal, começando aqui mais uma live do Profeta Apocalipse. Vamos falar sobre João capítulo 8, versículo 12. É sobre o discurso de Jesus sobre a sua missão. Eu estou sem o pedestal aqui para colocar o celular, então está um pouco difícil, mas eu vou fazer e até eu comprar a aparelhagem, o equipamento, eu vou ter que quebrar o galho e vai ser assim mesmo. Nós vamos ler aqui no livro do Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. É o quarto evangelho. Versículo 12. Versículo 12, tá? João 8:12. Vamos fazer uma leitura, uma explicação aqui da palavra. É uma hermenêutica, né? Uma hermenêutica da palavra. Discurso de Jesus sobre a sua missão. E homilética também, né? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lembrando que eu não ensaiei, desta vez eu não ensaiei, eu estou aqui na pura inspiração de Deus. Porque o cristão, ele tem que orar mais vezes no dia, ele tem que vigiar, ele tem que cuidar, medir suas palavras, ele tem que viver em espírito e andar em espírito. Senão Deus não dá chance para dar a ele inspiração. Então isso que é ser cristão. Ser sempre pequenino, como menino, como diz a palavra. Porque aquele que for pequeno nesta terra será grande no reino de Deus. Então vamos lá. Eu vou entrar nesse assunto depois, que eu estou acabando de falar aqui, sobre pequeneza e grandeza. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo? E o teu testemunho não é verdadeiro. Os fariseus que disseram, né? Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Na verdade, digo, e na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu vou parar um pouquinho, porque a palavra de Deus a gente tem que ir explicando aos poucos. Não adianta eu querer ler o capítulo todo aqui e fazer uma explicação que o tempo da live não vai ser suficiente. Então nós vamos explicar só um pouco disso aqui e depois eu vou continuando. À medida que eu for continuando, porque infelizmente aqui não tem como parar, dar uma pausa aqui. Então eu vou ter que fazer a live toda, depois fazer outra live, vou explicando aos poucos. O mais importante é que você assista o canal do Profeta Apocalipse e acompanhe. Não tenho intenção nenhuma financeira de ganhar nada de dinheiro, nada disso. Minha intenção é de evangelizar, pregar a palavra de Deus. Há uma recompensa sim do YouTube, mas eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em pregar a palavra como ela é, ou seja, ela original, sem interpretação, sem, digamos assim, sem fazer um paralelo que tem a homilética, né, e tem a hermenêutica da palavra. Então eu não posso fazer paralelo da palavra. Eu tenho que pregar a palavra como ela é. E o cristão vai se dar bem se ele fizer isso. Porque por causa disso, por causa de interpretação da palavra, que surgem os falsos profetas. Eles interpretam a palavra e tiram proveito dela para eles. E isso Deus vai pedir conta. Não adianta a pessoa
fazer interpretação da palavra para tirar proveito. Não adianta. A palavra tem que pegar como ela está escrita, do jeito que está aqui. Não adianta ele fazer paralelo e nem acrescentar, nem emendar nada. Que a palavra, do jeito que ela aqui, ela é completa. Então aqui no João 8,12, eu vou fazer uma explicação rápida aqui. Jesus dizendo que ele é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Primeiro eu quero explicar o que é seguir Jesus. Seguir Jesus é você ter cuidado com a palavra, viver a palavra, fazer o que ele manda, como está lá em Mateus capítulo 5, 6, 7 e até o capítulo 8. Jesus manda fazer aquilo ali. Depois nós vamos ler lá o que Jesus manda. Na sequência das lives nós vamos chegar lá. Então, ele é a luz do mundo. Quem segue Jesus não andará em trevas. Eu não tive tempo de escolher um horário mais tranquilo para fazer essa live, porque mais tarde parece que o celular ele não consegue fazer. Tem que ser mais cedo. Então eu decidi fazer essa live agora. Disseram-lhe, pois, Jesus, no versículo 13, os fariseus. Disseram-lhe, pois, os fariseus. Está muito natural ao vivo, né? Então a gente dá uma engasgadinha assim. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. É muito fácil a pessoa que é conhecedor da palavra de Deus falar isso, né? Porque, na verdade, os fariseus e os saduceus eram pessoas estudiosas, diplomadas no quesito religião. Porque eles eram responsáveis para fiscalizar toda a obediência da lei. Então eles tinham que ter o conhecimento profundo para poder cobrar. Então eles falando com Jesus, eles não imaginavam quem era Jesus. Qual a grandeza de Jesus diante deles, porque se fosse no dia de hoje, nós hoje ficaríamos muito felizes de estarmos diante do Filho de Deus em carne, é maravilhoso, né? Mas os judeus, os saduceus e os fariseus, para eles tanto faz. Eles não queriam saber quem era Jesus, eles só sabiam que Jesus tinha um profundo conhecimento, e por Jesus ter um profundo conhecimento, eles não imaginavam que estava falando direto com o Filho de Deus. Então eles ficavam debatendo com Jesus. Porque eles tinham conhecimento profundo, então eles debatiam com Jesus. Mas Jesus sempre vence com a palavra, né? Porque a palavra é verdade, ele pratica a palavra, então ele pode usar a palavra como defesa porque ele pratica, né? Nós vimos lá no deserto que Jesus ele debateu o tentador com a palavra que ele pratica, que ele obedece. Porque a palavra tem efeito quando a gente segue ela sem inventar. Porque hoje em dia a gente vê no nosso meio, porque realmente nosso meio tem os verdadeiros, os escolhidos, mas também tem entre o nosso meio tem os infiltrados, né? Como lá no paraíso estava Adão estava lá, estava Eva, e entrou um penetra lá para tentar prejudicar o plano de Deus. Ele infiltrou no meio e implantou a heresia para Eva. Ele torceu a palavra de Deus e chamou Deus de mentiroso, inverteu o que Deus disse, porque realmente Deus disse que se fosse transgredir a palavra, que morreríamos, né? Que são nossos ancestrais, todos nós morreríamos. Mas a serpente disse que não morreria. Que se a gente desobedecesse a palavra, que a gente não morreria, que a gente ia ser deuses. Então essa é a grande mentira do demônio, do maligno, né? Porque como é que um desobediente vai ser Deus, igual a Deus? Quer dizer, está chamando Deus de mentiroso. Então foi isso que a serpente fez lá no livro de Gênesis, né? Chamando Deus de mentiroso para Eva. E a Eva estava tão assim iludida que ela não percebeu isso. Porque quando ele falou assim, não, Deus não disse isso não. Deus só disse que se vocês fizerem tal coisa, vocês serão semelhantes a Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. Então ele deu uma torcidinha, uma invertidinha na palavra, e Eva engoliu essa aí, né? Ela até pensava assim, ué, então se eu serei semelhante a Deus, então vale a pena. Vou ter conhecimento, então vai valer a pena. Mas ela esqueceu que se ela fizesse isso, como ela fez,
ela não ia ser semelhante a Deus, ela não ia ser nada, porque desobedeceu a Deus, quem desobedece, até não se arrepender, né? A tempo, porque a palavra de Deus diz assim que mais vale um cão vivo do que o leão morto. Temos que nos arrepender antes do suspiro, antes de deixarmos essa vida, temos que se arrepender dos nossos erros. É a oportunidade que Deus dá. Então seremos um leão morto se a gente continuar vivendo nos nossos erros, convictos nas nossas falhas, convictos que as nossas falhas não são falhas, são nossas convicções, que a gente acreditar que a gente não tropeça, que a gente não falha. Então, voltando aqui sobre o fariseu ele disse isso para Jesus, né? Ele falou: tu testifica de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu-lhes no versículo 14 de João 8 e respondeu-lhe e disse para eles, eram vários, né? Vários fariseus e saduceus. Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu ninguém a julgo. Eu a ninguém julgo. E se na verdade eu vier a julgar, se na verdade eu julgo, o meu juízo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na verdade, e na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. O testemunho de dois homens é verdadeiro. Está escrito desse jeito, né? Que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhes, pois, onde está teu Pai? Não, vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui. Então, nós vimos aqui Jesus, explicando que ele não estava sozinho, né? Que o Pai estava com ele, e ele se referiu a duas pessoas, né? O testemunho de dois homens é verdadeiro. Ele se referiu a Deus como pessoa. Não fala que Deus é um homem, né? Porque a própria Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então Deus não é homem para que minta, né? Deus não é homem para que minta. Ele só fez uma comparação que ele e Deus são duas pessoas, né? Pessoas no sentido figurativo. Então nós vimos aqui que maravilha, né? Um só é ultra poderoso, que a gente não consegue nem imaginar. Vimos na palavra de Deus Jesus andando sobre as águas, dando ordem para o vento calmar. O vento se acalmou pela ordem de Jesus. Quando Pedro caminhou sobre a água estava calma, parada, espelhada. Mas como ele não creu, ele começou a afundar e Jesus o pegou pela mão, né? Pela mão para ele não se afundar. A incredulidade humana é muito grande. Ele podia ter caminhado até o barco, mas ele não acreditou, né? A carne ficou mais forte, ele não acreditou e se afundou. Mas vimos o poder de Jesus dando ordem sobre o vento, né? E sobre a tempestade. Digamos assim, tempestade não. Sobre os ventos e sobre as ondas do mar, né? Sobre as ondas do mar. Significa que ele é superior aos elementos da natureza. Olha que só que maravilha, né? Agora imagina Deus e Jesus. Imagina, multiplica esse poder. Que coisa maravilhosa, né? Porque aqui ele disse claramente, né? Se eu testifico, vós julgais segundo a carne, eu ninguém julgo. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai, né? E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Olha, você vê que maravilha, né? O testemunho de dois é verdadeiro. Então, se o Pai e o Filho diz uma coisa, é verdadeira, né? Porque a palavra de Deus diz assim que Deus é o Pai da verdade. Jesus, né, é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O caminho, a verdade e a vida. Então que coisa maravilhosa, né? Não existe outro caminho a seguirmos para chegarmos onde está preparado para os seus escolhidos, porque Deus não fez a humanidade para padecer. Deus fez a humanidade fraca
para que na sua fraqueza, o homem reconheça a sua fraqueza e peça logo perdão a Deus pelas suas faltas. Conhecendo a palavra, ele peça perdão e corrija. Também não é correto que o homem fique caindo toda hora. Por quê? Porque o cair é do homem, levantar é de Deus, mas também quem peca desde o princípio? Quem peca desde o princípio é o diabo. Então a gente não pode ficar pecando sem parar, né? A gente tem que evitar o máximo. E sempre quando a gente tropeça, a gente pedir perdão ao Senhor. Porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele tem um plano extraordinário para nós. Nos fez na fraqueza, nos fez mortais. E essa mortalidade não é culpa dele, é culpa da falha de Adão no Jardim do Éden, por isso que somos mortais. Mas ele deixou lá no proto-evangelho uma esperança para nós, que através do sangue de Jesus nós temos direito ao retorno a ele, né? Retorno a ele e o retorno ao paraíso, porque ele ainda tem o plano dele não foi encerrado. Ele tem um plano para que a humanidade que o escolhe e o segue, e o dá crédito à palavra dele, venha morar um tempo com ele no céu. É isso que vai acontecer, né? A palavra de Deus diz assim, que os seus escolhidos serão levados através do arrebatamento, e chegando lá no reino de Deus, participaremos todos nós, cristãos escolhidos de Deus, de uma grande festa, porque vai ser a igreja chegando ao encontro do noivo, do esposo. A igreja são as pessoas aqui na terra, desde os hebreus até os da graça, que encontrará nos ares com o noivo, e dos ares para o reino de Deus. Isso é uma promessa que não foi encerrada por Deus, Deus não desistiu disso. Não foi por causa do pecado de Adão que Deus ia desistir do plano dele, porque ele enviou o filho dele para derramar o sangue, porque o filho da serpente ia morder o calcanhar do filho da mulher. E a mulher que a Bíblia se refere é Eva. Então, porém, no proto-evangelho diz que o filho da mulher, que é a filha da Eva, não é? Esmagaria a cabeça da serpente. Através do sangue de Jesus, todos que creem e der crédito a Ele, crendo nele e dando oportunidade para Ele trabalhar na vida da pessoa pela fé, sendo pequeno, né? Porque nós temos que ser pequenos, nós temos que ser pequeninos como meninos. Porque a própria palavra diz assim, que se nós não formos como pequenino, de modo algum entraremos no reino de Deus. Temos que ser pequeninos como meninos, por último, ou nunca devamos almejar grandeza, porque o que está reservado para os escolhidos de Deus são grandezas maiores. E Ele, além de levar os escolhidos, Ele vai dar uma chance para aqueles que ficarem. Os que ficarem também terão chance. Vai ser mais doloroso, que passarão por uma grande prova, na grande tribulação. Vai ser uma grande prova para os que ficarem. E aqueles que venceram essa grande prova também subirão para o reino de Deus. Passarão por um certo sacrifício, porque não deram crédito à graça, mas também terão a chance de ir para o reino de Deus. Então, olha só o amor de Deus. Até na aflição e na prova, Ele vai salvar. Vai ser maravilhoso, né? Aquele que for fiel até o fim será salvo, né? Aquele que permanecer firme na palavra, firme na fé, e não ter medo das tentações, das provações, porque será proibido, haverá uma prova muito grande para aquele que crê, para ele desistir, principalmente se ele amar a vida dele mais do que a fé, ele perde a salvação. Não pode amar a vida mais do que ele. Aquele que amar a sua vida mais do que a mim, né, não é digno de mim. Então vai ser assim na grande tribulação. Quem ficar aí para trás vai ter que provar que crê nele, vai ter que abrir mão de tudo e perceber que a morte é muito pequena diante do Senhor. E a vida carnal não vai ter sentido nenhum, não vai ter valor nenhum na hora da prova. O que vai ter valor é o testemunho e a permanência e a firmeza, né? A Bíblia diz, sede firmes e constantes.
né? Teremos que ser firmes e constantes. E deixa o julgamento para ele julgará todas as coisas, porque cada homem que se arrepende, ele tem acesso, então quem somos nós para julgar alguém? Não devemos julgar ninguém, devemos sim, se queremos sermos líderes, devemos liderar com a palavra, com fé, com respeito à palavra dele, né? E só assim que nós vamos ser ótimos líderes, em respeito e obediência à palavra de Deus e fazendo tudo que ele manda. Se alguém quer arrebanhar, como ele disse, apacenta minhas ovelhas, apacenta as ovelhas dele com amor e na palavra. Deixa o julgamento para ele. A pessoa tem que se arrepender. E a gente não conhece o coração de ninguém, a pessoa vai se arrepender diante do Senhor. E a pessoa também tem que parar de pecar, né? Porque a pessoa que só vive tropeçando também, ele não tem acesso a nada, não pode fazer mais nada, né? Ele tem que ficar só no seu cantinho. Isso é verdade. Mas a gente precisa, sim, deixar a palavra de Deus em primeiro lugar. E deixar os nossos conhecimentos, os nossos julgamentos em segundo lugar. Continua assistindo aí o Profeta Apocalipse. E na próxima live eu vou prosseguir com esse assunto aqui, que já tem 21 minutos. Fica com Deus. Até lá, na próxima live. E não esqueça de dar o seu joia ou like. Tchau, fica com Deus.